Senhores e senhoras, paz e bem, uma boa noite a cada um de nós, aqui de retorno à cidade líder em São Paulo. Primeira vez que eu vim aqui, não foi muito agradável não é verdade, caríssimos? E estava acabando o mundo, e eu de moto, 36 quilômetros, mas cheguei. Os que me acompanham nessa atual encarnação fizeram com que eu chegasse. E hoje, a linda lua cheia, adoro lua cheia. As muitas moradas da casa do Pai, enfeitando o céu, e aqui estamos. E essa é a minha gratidão. Acredito que muitos dos irmãos aqui estão me vindo pela primeira vez. Assim, apresentar-me rapidamente. Como bem disse a irmã, sou o Bruno Mosman, nasci no ano em que Chico Xavier concorreu o Prêmio Nobel da Paz, 1981. Ganhou caríssimos para o mundo? Não. Físico não, mas para o universo me ganhou. É o que importa. E é o que me convida que nós também ganhemos com os nossos esforços. Espírita, como eu tenho o hábito de dizer, desde berço, natural de Osasco, nasci nessa cidade e lá estou até agora. Desde fevereiro de 2024 até agora, buscando, junto ao Evangelho de Jesus e a terceira revelação, com mais de 250 exposições já gravadas, inclusive também, no final, convidá-los para que se inscrevam em meu canal no YouTube ou na página do Facebook, e assim, que possamos, caríssimos, como bem disse a irmã trabalhadora, cadê ela? Já subiu? Bom, deve estar ali dentro. Sairmos melhores do que quando aqui adentramos e darmos continuidade, principalmente em nossos lares, tá bom, caríssimos? Ela tá ali, ela tá dando sopinha pra pronto, vai estar ouvindo, né, irmã? Oh, maravilha, então. então. Tem uma perigosa aqui que só come silêncio. Perfeito, continuaremos então em conexão. Caríssimos, hoje vou trabalhar, olha que coincidência, onde eu estive na minha cidade, lá no bairro do Baronesa. Trabalhei com esse mesmo capítulo, com outro livro, mas hoje iremos trabalhar com um diferente. É a obra, caríssimos, que nós conhecemos na codificação como a terceira, publicada por Allan Kardec, lá no meio do século XIX, conhecidos por nós aí em sua primeira edição, lá a partir de abril de 1864. E é a obra que eu mais gosto de trabalhar nas casas espíritas. Por quê, caríssimos? Porque os seus ensinamentos são acessíveis às nossas compreensões e, consequentemente, ações que devam ser empreendidas. Então, vamos nos convidar nesta obra ao Evangelho segundo o Espiritismo, praticamente no início da obra, capítulo 5, das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, buscarmos um entendimento mais amplo acerca dos itens 4 e 5, das causas atuais das aflições. Transição planetária, século XXI, terceiro milênio, há pouco findamos um quarto do nosso século, já que estamos no ano de 2026. Independe-se o que, caríssimos, nestes itens. O que nós estamos sofrendo nesse momento ímpar da humanidade, guerras, corrupção, mentira, fome, adultério, por pensamento, atos concretizados e outras mais mazelas, que nós as conhecemos, que esteja acontecendo neste orbe, nos pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados atualmente, porque se é esse o número que os amigos espirituais afirmam-nos aqui estar em espírito, acoplados em uma carne e um osso. Sabemos que sim, é difícil e angustiante nós convivermos uns com os outros, porque cada cabeça é uma sentença. Cada cabeça é um mundo, nós temos algo para dizer. Cada um está num degrau evolutivo moral e intelectual. Assim sendo, já nesta proposta inicial deste título, será que podemos já colocar esse ponto de interrogação em nossas consciências? A convite do meio Rabi e da Rosa Mística de Nazaré Maria. Será que as causas atuais que nós estejamos vivenciando neste orbe, neste momento, estão atreladas às causas anteriores construídas por nós mesmos destas mesmas aflições, que inclusive neste mesmo capítulo 5 existe também este título, as causas anteriores das aflições? Caríssimos, afirmo-vos que sim. Porque o plantio é livre e a colheita obrigatória nos afirmou o meigo Rabi da Galileia, de que é dando que se recebe e que devemos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Assim sendo, é propício que nós estejamos neste momento desafiante para que ascendamos, reconstruamos de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência no anonimato, dando apenas então somente satisfação à nossa consciência, aos nossos limites individuais, que eu elo para com Jesus e a fonte criadora Deus. Então, vamos mergulhar neste capítulo 5, itens 4 e 5, como também trarei algumas
alguns trechos de uma das obras complementares que eu gosto de trabalhar também nas temáticas, nas casas espíritas, e aí podemos ver, ao longo destes 40 minutos, o que é este capítulo 5, itens 4 a 5, convidar-nos para que nós os empreendamos e os saibamos os vivenciarmos. Deus é soberanamente justo e bom, não temos dúvida a respeito. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da sua justiça e nem da sua bondade. Assim sendo, o que o nobre codificador Allan Kardec, da doutrina dos Espíritos, está nos afirmando neste início de item 4, vem ao encontro do que nós estamos falando. Deus não castiga, caríssimos, quem quer que seja de suas criaturas. Desde o princípio tem gente que lá tem que estagiar primeiramente no reino mineral, até nós que agora estamos no reino hominal. E nós, será que podemos nos castigar por invigilância, por não saber orar e vigiar, por nos contaminarmos com as tentações do mundo? E é o que não nos faltam, tentações. Como o Rabi sempre foi cirúrgico, remédio amargo, mas salutar, desde que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver e mãos de agir, da porta para fora do grupo espírita Missionários da Luz, aqui na cidade líder, em São Paulo, ou onde quer que nós estejamos. Lógico, já esse primeiro tópico faz com que não reclamemos de Deus, dos nossos mentores individuais, da vestimenta carnal que nós estejamos ocupando, das limitações, frustrações e derrotas que nós também estejamos passando. Porque também afirmam esses amigos espirituais que trabalham em prol da luz, que, na maioria das vezes, nós, em espírito, conscientes de tudo que nós fizemos de errado no passado, nesta ou nas muitas outras mandadas da casa do Pai, o que nós fazemos antes de acoplarmos atualmente nestes corpos físicos, caríssimos, pedimos a esses mentores que nós passemos por dificuldades individuais e coletivas. Então, é a reconstrução consciencial que já vamos buscando empreender para que vençamos, para que compramos com a nossa programação reencarnatória. É fácil, como é fácil falar, não é, caríssimos? Ir na porta para fora de nossas residências, no ambiente profissional, nas ruas com as pessoas estranhas ou conhecidas, aonde quer que nós estejamos, é difícil, mas façamos valer os esforços da doutrina libertadora de consciências, que é a terceira revelação, o Consolador Prometido, a doutrina dos Espíritos. Lá em Mateus capítulo 5, item 4, vem ele, dentro das bem-aventuranças, dizendo que quem estiver chorando há de ser consolado. Desde que este choro, ainda que seja interior, não o externando pelos olhos físicos e lágrimas da carne, seja e venha ao encontro do que há pouco eu falei, conscientes de que as mazelas que estejamos passando muitas vezes são frutos por nós mesmos construídos no passado. E se não forem, nós podemos pedir desafios outros para que, se nós conseguirmos ou resolvermos em uma encarnação, ascenderemos ainda de uma forma mais célere a outros patamares evolutivos que podemos sim, assim, os empreender em nosso dia a dia. Vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais apequenou-se em espírito para que nós engrandecêssemos por meio das sucessivas reencarnações. Caríssimos, apenas e tão somente depende de nós mesmos sermos os construtores, os artífices da nova terra, do mundo de regeneração, desde que esforcemos para tanto. Não vai cair do céu, nunca caiu tão pouco, um dia cairá. Tudo é construção dos seres em experiência evolutiva. Então, para que sejamos consolados nas aflições que todos nós as tenhamos, tenho certeza que todos nós aqui as temos. Temos que ser resignados, resilientes e reconstruirmos em pensamentos e atos cotidianos aonde quer que nós estejamos. Estou bebendo bastante água, caríssimos, porque eu tive problema recentemente 2 vezes de inflamação na garganta, que praticamente é quase todos os dias de exposições, e a gente agradece, mas o ser humano não é de ferro e esquece de beber água. Aí que acontece, consequentemente, judia das suas cordas vocais. Mas vamos caminhando, caríssimos. Se acabar, você avisa, eu pego para você. Então, a irmã já colocou uma garrafinha aqui, obrigado, Leide. Assim Jesus fala, o Meigo Rabi, que nós seremos consolados, mas que os nossos sofrimentos poderão ser evitados por nós, não serão retirados, poderão ser evitados. Disse ele também, o meu jugo é branco e o meu fardo é leve.
Assim que busquemos, dentro destes comentários iniciais, com a ajuda das intuições que aqui estamos recebendo dos amigos espirituais, possamos compreender quais são os desafios que devemos os vivenciá-los e assim, por que não evitar sofrimentos voluntários que normalmente nós os criamos por estarmos em vigilância do que cabe a cada um de nós desempenharmos no nosso dia a dia. Todos somos convidados pelas leis da vida a recapitularmos os erros e as falhas do passado. Lógico, por meio da reencarnação, masculino, feminino, não importa. O importante é que o espírito, que inclusive não tem sexo, volte ao campo das experiências da sua faculdade transcendente para que evolua, para que acenda e acelere seu processo evolutivo, para que assim possamos superarmos todos esses desafios. É gradativo, caríssimos. Não é fácil, mas esforçarmos-nos para tanto, desde que possamos ter a humildade e simplicidade de absorver tudo que o Missionários da Luz nos proporciona nas suas diversas atividades. E o que não falta é atividades aqui, concordo? Aqui ele mandou alguns poucos recados. Imagine outros tantos que podemos aqui nos vincular no campo do voluntariado ou no campo dos trabalhos. É possível. Esforcemos para tanto. Os sofrimentos de hoje, quando bem suportados, nos libertam de muitas aflições voluntárias por nós mesmos, as construídas que sejam a posteriori por nós, tendo que as vivenciá-las. Vamos evitar isso. É importante que estejamos atentos sobre tudo que esteja buscando nos prejudicar. Tomemos cuidado com o que o mundo nos despeja por meio dos meios de comunicações, principalmente. Lá ainda, no primeiro item que nós estamos trabalhando neste capítulo 5, Allan Kardec vai ainda continuar nos dizendo que as vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se quisermos, tem duas origens bem diversas, que importa distinguir. Mas tem suas causas na vida presente, nesta atual encarnação, por exemplo, e as outras fora desta vida, nas anteriores, como disse, nesta, não, nas muitas outras moradas da casa do Pai. Por que eu disse isso logo no início, em a nossa capa de projeto, que foi o primeiro slide? Porque estão vinculadas, que vamos trabalhando cada uma delas e assim vamos concluindo-as, não postergando para o futuro, tampouco transferindo ao trem aquilo que compete a cada um de nós desempenharmos. Não é fácil, mas vamos conseguir. Estamos nos esforçando, diga-se de passagem. E as aflições, quais são as que nós podemos considerar como necessárias? São aquelas oriundas de equívocos de reencarnações anteriores. Provas e expiações, estamos no final de estágio evolutivo neste ordem, neste processo, que é o segundo nível de estágio evolutivo de uma ordem, já que passamos pelo primeiro, que foi os mundos primitivos, há milênios e milênios atrás. E as desnecessárias, caríssimos, são aquelas empreendidas por nós nesta vida presente, por invigilância e pela falta de conhecimentos espirituais, por ignorância. Por isso, também disse o Rabi, sugestionando-nos, não julgueis para que não sejais julgados. Cada cabeça é um mundo, uma sequência. Cada um de nós aqui está indo em grau evolutivo, moral e intelectual. Falei isso no começo também. Então, antes de julgarmos a quem quer que seja, nos autoavaliemos, empreendamos um autoconhecimento, reconstruindo-nos assim e sabendo que aquele que não está tendo, como por exemplo nós estamos tendo agora aqui no Missionário da Luz, na Cidade Líder, a oportunidade de despertar o mínimo acerca da nossa responsabilidade reencarnatória, que um dia ele possa ter, desde que esforcemos por meio dos exemplos a serem empreendidos. Nada impositivo, porque isso não transformar-nos em serem melhores, tampouco alterem a quem quer que seja. São os exemplos que farão-nos pessoas melhores e proporcionar-nos alicerces de construção desta nova era, desta nova terra, um mundo de regeneração. Seja o que tanto nos disse Emmanuel, mentor de Chico Xavier, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco. Caríssimos, o que não nos falta é ferramenta para que acordemos e sejamos mais úteis de forma ampla, macro, coletiva.
fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Bem-aventurados somos todos nós que temos o véu do passado ao acoplarmos novamente em um corpo físico, em espírito, para que não desperdicemos essa oportunidade atual, ímpar, incomodando-nos com o que nós fizemos no passado, porque senão não caminharíamos para frente. Então vamos tomar cuidado com estas situações desnecessárias que muitas vezes nós as construímos e podem ser evitadas desde que esforcemos para tanto. Os espíritos superiores vêm nos afirmar o seguinte: os sofrimentos, problemas ou dificuldades possuem sempre uma finalidade educativa, porque convidam-nos a reconstruirmos, a empreender a tão imprescindível reforma íntima. Garanto-vos, caríssimos, independentemente de quem esteja à frente desta casa, na cidade líder, direto ou indiretamente, nós aqui estaremos ouvindo ou assistindo esta palavra. Prestem atenção, orai e vigiai, reforma íntima, em praticamente todas as temáticas, independentemente da obra, ela venha a aparecer, porque é imprescindível que nós as trabalhemos no hoje, no agora, em loco, nesta atual encarnação. Não dá para postergar mais, caríssimos, como assim nós o fazíamos em encarnações pretéritas. Estamos em finais dos tempos, separação do joio do trigo. Quantos já foram realocados para outros órgãos porque não tem mais condição psíquica e energética para que aqui continue reencarnando, pelo menos provisoriamente falando, no próximo estágio evolutivo que já se desenha lá nos estertores dos primeiros raios da nova Terra. Sim, ainda que não seja tão divulgado amplamente como deveria ser, dos esforços que muitos que aqui estão vindo e já estão executando, espíritos mais evoluídos, no campo do intelecto, no campo da moral. Quais são as finalidades destas causas que muitas vezes nós as vivenciamos, caríssimos? Doença física, por exemplo, é um meio para que curemos estas enfermidades que são oriundas, originárias da alma, do espírito eterno, e refletem-se no corpo físico. Causa e efeito. Tudo que envolve um efeito tem uma causa anterior. Reparação através do amor. Modo de reabilitarmos corações que feridos em reencarnações pretéritas. E esses que nós ouvimos, acreditem, caríssimos, quem ainda tem dúvida a respeito disso. Eu mesmo vivencio isso no meu ambiente familiar. Nas 5 pessoas. Até o ano passado era 6, mas minha irmã mais nova desencarnou 11 anos desafiando-se junto ao câncer. Na região do útero passou por pulmão, tchau e benção dessa encarnação. Mas com certeza lapidou-se de forma transcendente do que ela cometeu no passado e que ela consciencialmente pediu para reparar. É assim que nós devemos fazer. É o que faz-nos a reajustar-nos frente à consciência cósmica da fonte criadora Deus, passando por estes desafios, construindo o amor, a caridade e a fraternidade, porque assim aceleraremos esse processo, desvinculando-nos das nossas mazelas construídas por nós mesmos no passado e vivenciando no presente o amor, a caridade e a fraternidade. É o convite a qual a cúpula espiritual do Missionários da Luz, aqui na Cidade de Vida, convida-nos diariamente nos 7 dias da semana. Períodos de solidão, oportunidades para que eduquemos os nossos sentimentos e emoções. Caríssimos, alguém de nós aqui algum dia ficou sozinho em relação às 2 dimensões da vida, material e espiritual? Não, caríssimos. Me recordo do nobre André Luiz, que também trabalhou com Chico Xavier nas primeiras décadas, lá no século XX, nas suas primeiras obras mediúnicas. Este caro irmão dizia, à época, imagine hoje, para cada encarnado tinha no mínimo, em média, 10 irmãos espirituais. Apenas, então somente observando-nos em pensamentos e em atos concretizados, e ainda pensamentos que não são empreendidos por nós, mas que já assim os deveriam estar sendo empreendidos, porque ferramentas alicerces nós aqui estamos construindo no Missionários da Luz e, consequentemente, ações que estejamos deixando depender. A irmã falou aqui da cesta básica. Se não tivermos recurso pecuniário para doar uma cesta completa e integral, que tragamos um item. Cada mês que nós tragamos 1 ou mais itens, encher-nos-ão de alegria os nossos sentimentos transcendentes de que estamos buscando construir um mundo melhor, colocando-nos nos lugares dos mais necessitados. Ora, porque a doutrina espírita ela é libertadora de consciências. Lembrar-se das vantagens consoladoras da conversa com Deus, numa prece decorada. São agora
as motivações que devamos nos alicerçar para que enfrentemos essas causas de aflições atuais, como também das anteriores. Manter-se fiel aos compromissos assumidos no campo profissional, no campo do voluntariado, no campo dos trabalhos, nas casas religiosas. Sempre quando aqui vemos, nas casas, um ou mais trabalhadores chega muitas vezes com 1 hora de antecedência. E mesmo com essa 1 hora de antecedência, eles, como nós, têm os seus desafios existenciais, familiares, profissionais, trânsito e intempéries, no tempo, como eu falei, quando aqui eu estive pela primeira vez, há poucos meses atrás, e isso é normal, mas são esforços para que mantenhamos os nossos compromissos assumidos. O que disse Emmanuel mesmo, convidando Chico, nos seus 92 anos de idade, até o ano de 2002, para que cumprisse junto a ele apenas 3 palavras básicas. Chico, eu desejo que tu tenhas disciplina. Depois eu quero que tu tenhas novamente disciplina. E ainda para o feixe, disciplina. Compromissos, disciplina, comprometimento. É o que fará-nos a seres melhores e conscientes de que, por meio da nossa consciência, estamos buscando nos melhorar. É o convite agora deste copo. Permanecer em trabalho constantemente, lógico, sempre. Para que não nos arrependamos, para que não choremos, tampouco ranjamos os dentes. Como disse o meigo Rabi da Gabeia, que ainda a humanidade, ao longo dos séculos, por meio das sucessivas reencarnações, ainda poderia incorrer. E como nós estamos incorrendo até o pesado momento, século XXI, terceiro milênio, buscar a escola da caridade como dedicação plena, como exercício, não por obrigação, mas por satisfação de ser útil, aonde quer que nós estejamos, manhã, tarde, noite, e como bem disse a irmã, no final dos seus recados. Daqui a pouco, daqui a algumas horas, nas madrugadas, onde o corpo físico repousa para recompor a energia e encarar um novo desafio reencarnatório no dia seguinte, e nós, em espírito, desdobrarmos e irmos aonde as nossas afinidades do pretérito, do presente, de ânguas, estejam ali atreladas. Caríssimos, diga-me com quem andas, que poderei dizer com quem tu és. Diga-me o que pensas, que poderei dizer com quem possas estar acompanhados espiritualmente. Orai e vigiai, reforma íntima. Sempre voltamos ao amigo Rabi, porque ele expande a oportunidade de crescermos a cada minuto do nosso dia a dia. Não basta sofrer, caríssimos, é preciso que saibamos sofrer. Venham não ao encontro de tudo que nós estamos buscando aqui construir. E eu peço desculpa que eu estou falando um pouquinho rápido, porque o horário voa. Vou até pedir para alguém desligar aquele relógio. 20 horas e 26 minutos. Mas não pode, né, irmã Neide? Não pode desligar o relógio. A culpa espiritual não quer. Então vamos concluir, caríssimos. Acredito, vai ficar gravado, inclusive. Vocês podem assistir se ficar algum ponto obscuro aí das nossas intuições, tá bom? Quem programou o relógio não veio. Pois é, então, não, na próxima vez eu vou cobrar quem me vem, irmã Neide. E como eu vou cobrar? Olha, eu falei dele há pouco, André Luiz, que tanto trabalhou o Chico Xavier. Ele vem nos dizer o seguinte, caríssimos: o que importa não é o sofrimento que nos visite, e sim a nossa reação pessoal diante dele. Quem é que não há de ter ainda dores morais, dores físicas, nesta atual encarnação? Afirmo-vos que todos nós, pelo menos os que continuarem encarnados de amanhã em diante. Se alguém se encarnar aqui hoje, não vai mais ter, tá bom, caríssimo? Mas como eu tenho com a certeza que nós continuaremos ainda, independentemente do tempo que venhamos ainda desempenhar nesta atual encarnação, se teremos sofrimentos morais, físicos e outros mais, psíquicos. Mas saibamos como encará-los, como os enfrentá-los. É o convite do amigo André Luiz, que tanto auxiliou Chico Xavier, com aproximadamente 20 obras publicadas, entre obras integrais e algumas outras que ele participa com espíritos diversos, onde Chico Xavier também assim construiu muitas dessas obras. Temos a querida irmã Joana de Ângeles, que também muito trabalhou com Divaldo Pereira Franco. Ela vem nos dizer o seguinte, caríssimos, que vem ao encontro deste capítulo 5, itens 4 a 5, dizendo-nos: ninguém tem o destino do sofrimento. Lógico que não, porque Deus não quer o sofrimento de quem quer que seja de suas criaturas. Concordamos contigo, Joana de Ângeles. Assim, ele é o resultado da ação negativa empreendida por quem mesmo? Por nós mesmos, em nossas individualidades, jamais a causa primária. A causa primária, o que é, caríssimos? Nós sermos criados simples e ignorantes, sem perdas divinas, extraídas do fluido cósmico universal, da matéria-prima do universo, e
termos a aptidão de fazermos o bem, como também o mal, por meio do livre-arbítrio relativo jamais ou absoluto, na condição de criaturas. Então, tudo que pode nos acontecer de ruim é porque existe uma causa anterior. E já que o plantio é livre e a colheita obrigatória, como nos afirmou o Rabi, assim os executemos, os concluamos, não terceirizemos. Bem-aventurados são os que assim já pensam e principalmente comportam-se para que não mais assomem-se de mazelas que tanto o mundo tenta despejar em nosso prejuízo, mas não conseguirão. Pelo contrário, contagiar-nos com tudo o que há na casa, na cidade de Inter, missionários da luz nos proporcionem seus diversos trabalhos. Vamos trazer, Emmanuel, será que algo também ele tem a dizer a respeito que vem ao encontro? Sim. Quando o Senhor te visita, caríssimos, reflete-lhe a mensagem. Não há sofrimentos sem significação, sem algo que faça ou te convide ou te sugestione a melhorar-se. Daquele momento em diante, tantos outros ainda nós teremos. Venha ao encontro do que estamos falando até o presente momento. E Chico, sem a presença do campo intuitivo de Emmanuel, que Chico é um espírito evoluidíssimo também, o que ele pode nos dizer? O próprio Chico. Tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar, de voltar até ti. Porque Deus, caríssimos, vem nossos mentores individuais dessa atual encarnação, fora os outros. Mentores de outras vestimentas carnais. Feminina, masculina, não importa. E nem nos inimigos atrás, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. Não podem eliminar o que nós mesmos construímos. Vem ao encontro do que estamos falando até o presente momento. Por isso que eu quis trazer alguns tópicos das obras complementares, demonstrando-nos que sim, faz parte do entendimento que estamos buscando construir neste capítulo 5, itens 4 e 5, dos bem-aventurados, os aflitos que saibam desenvolver a capacidade de enfrentar as suas aflições e as transmutá-las em benesses aonde quer que esteja aos vossos semelhantes. Nossa gratidão ao amigo Chico, aqui no vídeo Chico Xavier. Gosto de trazer também esse querido irmão, caríssimos, e também pedir a ajuda da inteligência artificial. Ai, como ela nos ajuda atualmente. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha, Negus, nós temos só aquela foto normalmente no Google Imagens até o século XX, dele naquela foto preta e branca. Não, eu quero o Negus colorido. E assim a IA ajudou-nos para que aquele viesse. Caríssimos, dificilmente eu não trago esta passagem, independentemente da temática que eu trabalhei nas casas espíritas, extraída da obra intitulada Jesus no Lar. Querido irmão, que tanto auxiliou Francisco Cândido Xavier, e vem no capítulo 17, intitulado Exaltação à Cortesia, afirmar-nos o seguinte: prestem atenção se essa não é a maior das maiores sugestões que poderíamos ter aqui ouvido ou assistido neste momento e que levaremos para que as trabalhemos aonde quer que nós estejamos. Venha isso dizer o seguinte, caríssimos: bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico como também o pobre, o sábio e logicamente o inculto, o bom e melhor ainda o mal, porque o mal é transitório, tudo passa, é ausência de conhecimento. Com o que, caríssimos? Com o espírito de serviço e entendimento. Lógico, dando a cada um de conformidade com os seus méritos, com os seus esforços individuais em prol do coletivo para que melhorem a estrutura do globo e dos seres em experiência evolutiva. Isso que Negus afirma-nos consciencialmente. E necessidades aonde quer que eles estejam as apresentando, como nós também as estejamos apresentando as nossas. Vem lhe dar um feixe dizendo, deixando os sinais de melhoria, de elevação, de bem-estar e contentamento por onde quer que cruzemos com estes queridos irmãos que com nós estão buscando evoluir, conscientes ou não. Quem não quer aqui ser um dia feliz, na condição da felicidade relativa, não absoluta, como criatura que nós somos? Já que no único Pai nós temos a fonte criadora, Deus. Foi o convite dessa obra Jesus no Lar, que convidamos os irmãos e irmãs que não tenham ainda lido ou que possam estudar. Tem muitos ensinamentos transcendentes deste irmão espiritual Nélio Lúcio. Dificilmente também, caríssimos, não trago algo a respeito de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que não deixou no campo da fisicalidade lá
nos idos do mês de abril do ano de 1900, está no mundo espiritual. Este por nós, os espíritas, conhecido como o médico dos pobres, que atua com mais de 10 mil irmãos espirituais, médicos, socorristas, que trabalham em seu nome. Caríssimos, ele vem nos dizer o seguinte, também aqui com a ajuda da IA. Vai dizer esse querido irmão que até hoje ajuda-nos consciencialmente, que solidários nós seremos união. Mas se formos separados uns dos outros, apenas então somente seremos o quê? Pontos de vista. Por que mesmo? Porque não estaremos sendo úteis ao universo. Que universo, caríssimos, universo de oportunidade de auxiliarmos os que estejam ao nosso redor, seja quem quer que seja, quem for do reino mineral, até nós que estamos no reino nominal. Mas volta ainda para que dê um feche nesta frase, um médico dos pobres, Nobre Adolfo, dizendo: juntos atingiremos, alcançaremos os nossos propósitos existenciais. Como eu disse há pouco, praticamente no início do nosso bate-papo fraterno, devido àquele contrato consciencial que nós assinamos, que nós queríamos passar ao ocuparmos atualmente nesses corpos físicos, junto com esses ditos mentores, anjos da guarda, anjos guardiões, nomenclaturas essas que nós as conhecemos na codificação kardeciana. Vamos nos esforçar acerca desse convite, desta sugestão de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E aquela foto lá não é de aí não, tá, caríssimos? Aquela em preto e branca. É quando Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante tinha 23 anos de idade, e essa assinatura é dele mesmo. Apenas também trouxemos cor a Adolfo, justamente com o auxílio da IA. Esse querido irmão que tanto trabalha nos hospitais espirituais, casas transitórias, quantas obras mediúnicas ele tem para o Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. Convidemos a estas leituras e estudos transcendentes. Estamos partindo para o fecho do nosso bate-papo fraterno, caríssimos. Também gosto de trazer Giovanni de Pietro de Bernardone, que também nos auxiliou e continua nos auxiliando até hoje. Aqui esteve uma última encarnação no século XI. Conhecemos por Francisco de Assis. E em uns trechos de sua oração, ele vem nos convidar para que sejamos um instrumento da paz do mundo, aonde quer que nós estejamos. Caríssimos, assim estamos lutando, ou sendo, ou desenvolvendo, aonde quer que nós estejamos. Vamos colocar esse ponto de interrogação aos nossos espíritos imortais e os levar da porta para fora hoje, aqui do Missionários da Luz, na cidade de Líder, em São Paulo. É um grande convite desses queridos irmãos que tanto nos auxiliaram e querem que nós façamos a nossa parte. Porque muito deixaram materializado para que ferramentas alicerces nós os tenhamos e os entendamos e os coloquemos em prática. Dentro de nossas possibilidades, limitações, é possível, caríssimos, não é fácil, mas esforçarmos para tanto é o convite deste querido irmão que ama todos os reinos, desde o mineral até nós que estamos no reino nominal. Estamos fechando, caríssimos, esse nosso bate-papo fraterno. Deixei também com a ajuda da IA o convite destes seres que aqui muitos fizeram. Não sei se é do conhecimento de todos, rapidamente falarei da esquerda para a direita. Ali nós temos o codificador, Allan Kardec, Politinium Denizar Rivaio. Aquela que foi a sua companheira, teve uma participação ímpar para que ele pudesse concluir a sua obra. A materialização da terceira revelação do Consolador prometido, que o meio Rabi da Galileia disse que eu rogaria ao Pai que um dia aqui materializasse. E assim foi. No meio do século XIX, esse querido irmão Allan Kardec esteve conosco de 803 até 1869. E esta Amélie Baudin muito o auxiliou, a sua companheira transcendente. Quantas vezes ela o auxiliou em momentos agudos que Kardec chorava pela incompreensão do mundo físico, da ignorância que todos nós ainda as temos, em menor, mediano ou maior grau. Mas ela teve um papel transcendente e damos a nossa reverência para a eternidade a Amélie Baudin. No meio, Maria de Nazaré, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, Emmanuel, embaixo Jesus Cristo e na ponta Giovanni de Pietro de Bernardone, que acabamos de falar dele, Francisco de Assis. Caríssimos, todos eles estão nos olhando dizendo o seguinte: nós fizemos a nossa parte. O que não falta é ferramentas para que também os senhores e senhoras as construam as suas ferramentas e potencializem-as aonde quer que estejam. Vamos nos esforçar para tanto, caríssimo. É para isso que ele tem que vir, para nos auxiliar a crescermos, evoluirmos espiritualmente de baixo para cima e de dentro para fora, aonde quer que nós estejamos. É o convite desses queridos amigos espirituais. Então fechamos, caríssimos,
com a minha gratidão, a presença de cada um de vós, praticamente aqui hoje, o auditório está cheio. No dia de chuva não estava, e é natural. Lembra que eu disse que estava caindo o mundo, não estava, irmão? Mas está tudo certo. O importante é que reencontremos e construamos a família universal que um dia nós queremos o ser. Quem aqui não quer rever-se, caríssimos, nas muitas moradas da casa do Pai, caríssimos? Estima-se que nessa galáxia Via Láctea exista de 200 a 400 bilhões de estrelas. O que é estrelas? Para nós mesmos, caríssimos, planetas habitados em constituições físicas de seus órgãos e dos seres ali em experiência evolutiva diferentes de nós, a raça adâmica. E está tudo certo, está tudo certo. Então, vamos nos unir em consciência para que sejamos pessoas melhores e um dia nos reencontremos para a eternidade. E um dia relembremos desse momento, por exemplo, porque nunca mais vai voltar, caríssimos, em sua integralidade não, passou. E o que nos trouxe de proposta reconstrutiva espiritual é o convite do capítulo 5, itens 4 a 5, causas atuais das aflições, das bem-aventuranças em relação aos aflitos que devamos a sabê-las, vivenciá-las e as trabalhá-las em prol de nós mesmos e em prol dos nossos semelhantes. Então fica aqui o convite para que os irmãos e irmãs se inscrevam. Basta clicar ali em inscrever-se, dar um joinha e tá tudo certo. Se quiser comentar também, a gente agradece. Caríssimos, vou fazer a finalização aqui das vibrações, apesar que as intuições, enfim, já é uma finalização, mas de praxe vamos fazer uma vibração para que recebamos o melhor na sequência dos que estejam em tratamentos espirituais, nas suas diversas situações. Lógico, em gratidão à fonte criadora, tendo essa oportunidade ímpar reencarnatória em um corpo físico, ao meio Rabi da Galileia, que disse que estaria conosco até o final dos tempos. Disse ainda que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém há de ir ao Pai se não for por meio de seus exemplos aqui, materializados pelos seus esforços, os seus aproximados de 3 anos de vida física em uma única encarnação. Disse ele ainda, caríssimos, que onde 2 ou mais estiverem unidos em seu nome, eis que ali vai estar em consciência. Não precisa materializar-se, tampouco reencarnar-se. Ele deixou tudo, mas nós temos que fazer por nós mesmos, como ele fez um dia em seu processo evolutivo milenar, nas muitas moradas da casa do Pai. A nossa gratidão também à Rosa Mística de Nazaré Maria, ao nobre José, a cúpula espiritual de Missionários da Luz, na cidade de Líder, dos nossos mentores individuais, dos esforços dos trabalhadores encarnados, e assim que possamos voltarmos melhores do que aqui quando adentramos, convidando-nos para que estejam sempre mais atentos aos temas que a casa aqui vem a nos trazer, para que nós saibamos nos colocar em prática, porque é o objetivo a qual a cúpula e os nossos mentores querem que nós assim hajamos, façamos em prol dos mais necessitados, em prol dos sofridos neste mundo ainda em um final de estágio de provas e expiações. Que assim seja, graças a Deus, um ótimo resto de semana, uma ótima encarnação e até a próxima oportunidade, se a emanente e os demais trabalhadores aqui permitirem. Que assim seja. Obrigado. Eu que agradeço. Vou falar sobre o projeto do lar, aí em seguida a gente começa o tratamento de passe. A casa orienta que a gente faça o evangelho no lar pelo menos uma vez na semana. Né? Aí, quem foi que fez o evangelho no lar pela primeira vez? Jesus. No livro que ele nos trouxe ali, Jesus no lar, do Neio Lúcio, tem uma lição lá que conta que Jesus estava na casa de Pedro. Aí ele foi e perguntou para Pedro: Pedro, o que você faz, o que o pescador faz com os peixes que ele pega no rio? Ele falou assim: chega em casa, ele seleciona os melhores e vende. Os que não estão bons, ele dispensa. E o que faz o oleiro? O oleiro é o que constrói Tijolos ou vasos, etc., com barro. Ele falou assim, ele trabalha o barro e constrói, né, os vasos, os copos. Ele falou assim, e o marceneiro? O que faz o marceneiro? Ele falou assim, pega a madeira,
trabalha e também constrói mesa, porta, né? Ele falou assim, então, pegando esses elementos de exemplo, vamos fazer o mesmo no seu lar. Porque o lar é onde a gente se trabalha. E a gente se trabalha como? Com a relação com o outro, que o Bruno trouxe brilhantemente na palestra dele, até falou da irmã dele, né, que desencarnou com câncer. Se a gente não consegue, Pedro, se relacionar bem com aqueles que estão próximos a nós, como faremos fora daqui? O lar é o lugar onde nós somos forjados, onde nós somos melhorados com a relação com o outro. Então, eu sugiro que na mesa onde você coloca o seu pão, que a gente possa abrir o Evangelho e receber o pão da alma. Aí ali nesse momento ele abriu o pergaminho e foi instalado, foi feito pela primeira vez o Evangelho no lar, por Jesus na casa de Pedro. Então, pegando esse exemplo, né, maravilhoso de Jesus, que a gente possa fazer no nosso lar o Evangelho no lar. Né? Para quê? Para que Jesus nos auxilie a nos auxiliar, melhorando a psicosfera, nos melhorando, para que a gente se melhore no cuidado com o outro e conosco mesmo. Tá bem? Aí, como a gente faz o Evangelho no lar? A gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser seguida a lição ou abrir aleatoriamente, a gente faz a leitura, explica em voz alta o que você entendeu da leitura, coloca, né, no momento que você for fazer o Evangelho, coloca uma água para ser fluidificada, aí faz uma prece de encerramento e se compromete na próxima semana, estar no mesmo dia e no mesmo horário fazendo o Evangelho. Que Jesus nos abençoe.